O Tribunal Superior de Justiça da Venezuela certificou a vitória de Nicolás Maduro na questionada eleição presidencial. As informações com o nosso editor Marcelo Favalli. A mais alta instância da justiça venezuelana chancelou a decisão do Conselho Nacional Eleitoral e reforçou a decisão que mantém o presidente no poder pelo terceiro mandato consecutivo. A decisão foi anunciada nesta quinta-feira, 25 dias depois da data da eleição. A interferência do Tribunal Superior foi, inclusive, um pedido de Maduro, depois das acusações de fraude levantadas pela oposição e acompanhadas das críticas da comunidade internacional. Até o fim de semana, a sentença deve ser publicada no Diário Oficial da Venezuela, com destaque à apuração, que, segundo a Justiça, deu vitória ao chavista, 52% dos votos. As atas, que a oposição tanto pediu para serem publicadas por comprovarem a veracidade do resultado, foram declaradas documentos sob domínio da Justiça e permanecerão em sigilo. A presidente do TSJ declarou que a sentença certifica de forma inquestionável o resultado da eleição e não cabe recurso. Edmundo Gonzalez, o candidato derrotado, postou nas redes sociais uma mensagem chamando de nula a deliberação do Supremo. A onda de protestos contra o governo, por causa do controverso resultado da eleição, já levou a 27 mortes e mais de 200 feridos. São pelo menos 2.400 presos. Bom, e sobre esse cenário, a gente vai conversar agora com o professor Dr. José Niemeyer, de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Professor, boa noite para o senhor mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Eu já vou emendar aqui a primeira pergunta. Que o Supremo declararia o presidente como eleito? Isso a gente até esperava, isso era realmente cantado, porque é um Supremo tomado pelos chavistas, vamos dizer assim. Agora, eu pergunto para o senhor o seguinte: você proibir a divulgação das atas, aí, claro, abre a brecha para se chamar o país de ditadura mesmo, né, professor? Oi, Tiago, um abraço a você, ao assinante da Jovem Pan, a Dora, ao Cristiano. Tiago, eu nem sei como comentar uma notícia dessa. Ela é tão esdrúxula, ela é tão grave do ponto de vista da constitucionalidade da vida venezuelana, né? Do ponto de vista político-institucional, do cotidiano da vida venezuelana, que é difícil comentar, porque fica claro que o governo não apenas sequestrou, mas o governo domina os outros dois poderes da República, que é o governo que representa o poder executivo de uma república. No caso da Venezuela, ele domina o poder judiciário e o poder legislativo. Estão sob domínio. Não é de se falar de democracia, de falta total de democracia e de respeito à norma, ao Estado de Direito, é de se falar de uma república inventada na Venezuela, uma ideia de república onde só predomina, aí não é nem uma ideia de república, né? Porque só predomina o poder executivo, e esse poder executivo é restrito a um grupo ligado a uma figura chamada Maduro e o seu grupo político. Então, não é apenas uma ditadura, mas é uma desconstrução total da ideia de república que nós vemos hoje na Venezuela. Bom, professor, vou chamar já a Dora Kramer, também o Cristiano Vilela, para participar dessa conversa. Dora, você. Boa noite, professor. Bom, é isso, né? Na Venezuela eu entendo perfeitamente a sua perplexidade e como é que a gente comenta algo assim, né? Tão maluco. Agora, houve um silêncio. Só o presidente do Chile se manifestou e o Brasil também nada falou. Com relação à posição do governo brasileiro, qual o senhor acha que será a saída adotada? Oi, Dora, obrigado pela pergunta. Eu tenho absoluta certeza que o chefe do Estado brasileiro, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tem que se posicionar de maneira dura e não através de seu chanceler. Ele mesmo tem que fazer uma declaração dura, na minha visão, contra este absurdo de
de um Supremo, né, venezuelano, o Tribunal Supremo na Venezuela, impedir a divulgação das atas de um processo eleitoral que tem todo o perfil de um processo eleitoral muito confuso, né, no mínimo, para dizer o mínimo, né? Então, eu espero que o chefe do Estado brasileiro, assim como os demais chefes de Estados dos estados que formam o sistema internacional, principalmente os estados relevantes, né, as potências médias, potências regionais, principalmente na América do Sul, se posiciona de maneira muito dura contra esse absurdo do ponto de vista político e institucional. Cristiano Vilela. Professor, boa noite. Professor, o senhor vê que caso o Brasil não tome essa posição, o Brasil vai passar um recibo de que compactua com essa prática arbitrária por parte do governo venezuelano, e o senhor entende que, eventualmente, o Brasil pode até queimar o filme, vamos dizer assim, junto à comunidade internacional, perder o seu papel de ator importante, de liderança regional, que deveria tomar uma posição diante de um quadro como esse? Cristiano, eu não estou esperando que o chefe do Estado brasileiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não tome uma decisão de crítica dura a esse processo. Estamos apenas aguardando o posicionamento do presidente da República, porque no Brasil nós vivemos sobre o regime democrático e sobre um sistema republicano, onde o Poder Judiciário, o Poder Legislativo e o Poder Executivo, eles têm as suas rusgas, têm as suas questões, mas eles preponderam e formam a República, eles sustentam a ideia de República no Brasil. Então, o chefe do Poder Executivo, no caso o presidente Lula, e também chefe de Estado, né, no caso da representação brasileira no sistema internacional, o presidente Lula tem que se posicionar imediatamente criticando essa medida, que é uma medida gravíssima, uma medida que desconstrói a ideia de república na Venezuela. Dora? Professor, o que internacionalmente, isso que o senhor chama de sistema internacional, como é que pode se posicionar? Uma vez que as sanções não têm se mostrado eficazes, como é que se poderia, o que há para fazer do ponto de vista internacional a partir de agora? Ora, quando eu falo do sistema internacional, é um sistema formado por estados soberanos independentes que têm, e principalmente os estados com potências regionais, grandes potências, mas, na verdade, todos os países representados, por exemplo, nas Nações Unidas, têm que se posicionar do ponto de vista diplomático, é uma crítica diplomática, criticar o que está ocorrendo na Venezuela. Agora, como fazer para mudar a situação interna da Venezuela, aí já é um outro ponto, Dora. Aí eu não posso... fica complicado nós falarmos em alguma intervenção de um grupo de países na Venezuela. Isso seria também algo fora do controle. Me parece que a solução tem que vir da Venezuela. E é difícil isso, porque na Venezuela, como nós estamos vendo, a situação é gravíssima do ponto de vista da institucionalidade do poder. A própria oposição, não é, professor? No começo, depois da eleição, até a oposição foi às ruas, houve protestos, muita gente foi presa, muita gente morreu, mas também teria que partir de uma discussão interna, né? Porque o país é soberano, de uma certa maneira, né, professor? Não tem o que fazer, não tem como se intervir, um outro estado intervir em outro, isso é guerra, né? Você teria uma declaração, uma intervenção de um país ou de um grupo de países contra a Venezuela, uma situação de guerra entre estados, né? Que seria muito grave. Mas, ao mesmo tempo, a situação interna parecia que caminharia para uma guerra civil. Realmente, a oposição ela deve ter percebido a gravidade e se retraiu, né, nos últimos dias. É um caso de uma solução muito difícil, o caso venezuelano, muito complicado. Professor José Niemeyer, de Relações Internacionais do IBMEC do Rio de Janeiro. Sempre bom receber o senhor aqui, professor. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Eu que agradeço, Thiago. Um abraço a Dora, ao Cristiano e ao assinante da Jovem Pan.